Bora pegar mais uma diquinha aqui importante pro Enem? Então, galera, minha dica de hoje é de um conteúdo que tem uma relevância muito grande na sua prova, tem uma grande recorrência e é muito importante você saber analisar essas reações, tá? No nosso conteúdo de hoje, vamos avaliar o que são aqui, ó, reações de oxirredução, ok? As reações de oxirredução são aquelas que ocorrem com uma transferência de elétrons entre pelo menos duas espécies químicas, tá? Toma cuidado com isso daqui, porque eu posso ter reações de oxirredução que acontecem entre mais de duas espécies, tá? E existem reações de auto-redox, que são em que uma mesma espécie reduz e oxida. Mas hoje a gente vai falar da parte mais básica, tranquilo? Para você conseguir avaliar se sua reação é uma reação de oxirredução, primeiro você tem que achar a sua espécie que está oxidando e a espécie que está reduzindo. A espécie que oxida, que está sofrendo oxidação, é aquela espécie que perde elétrons para o meio. Então, ó, ela está perdendo elétrons, tudo bem? Já a sua espécie que sofre redução é aquela espécie que ganha, muito bem, ganha elétrons. Bacana. Só que agora é o seguinte, como é que eu vou conseguir avaliar dentro da minha reação química, quem é a espécie que reduziu e que oxidou? Você vai usar aquele nosso conteúdo muito importante chamado de NOx, número de oxidação. Você vai aplicar NOx para todos os elementos da sua reação química e depois que você aplicar NOx, você vai verificar qual desses elementos o NOx aumentou ou diminuiu. Então, se o NOx tiver um aumento do início para o final do seu processo, é porque a sua substância, o seu elemento, sofreu oxidação. Agora, se o NOx diminuir no final do seu processo, é porque a substância sofreu uma redução. Vamos fazer aqui um exemplo rapidinho sobre isso? Olha aqui uma reação bem bacana para a gente visualizar, tá? Temos aqui o óxido de ferro, tá? Reagindo com monóxido de carbono, formando dióxido de carbono e ferro. Vamos descobrir se é ou não uma reação redox, tá? Para descobrir se é ou não uma reação redox, vamos aplicar NOx aqui para os elementos. Primeiro, NOx do oxigênio. Oxigênio sendo o elemento mais eletronegativo da molécula, NOx menos 2. Só que eu tenho 3 oxigênios, então menos 2 vezes 3, menos 6, tudo bem? Então aqui, NOx menos 6. Agora o ferro. Nós sabemos que em uma molécula, o somatório de cargas que nós temos tem que ser igual a zero. Então se a carga total do oxigênio é menos 6, a carga total do ferro tem que ser quanto? Mais 6, tudo bem? Só que essa é a carga total, não é o NOx. Você vai ter que pegar essa carga total e dividir pela quantidade de átomos que você tem daquele elemento. Então mais 6 dividido por 2, mais 3. Muito bem. Agora, monóxido de carbono. Oxigênio menos 2. Então, carbono só pode ser mais 2 para o meu somatório dar zero. Vamos para o próximo. Dióxido de carbono. Oxigênio menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Tranquilo? Então, o carbono tem que dar no total mais 4. Essa é a carga total dele, como só tem um átomo, a carga total é equivalente ao NOx, tudo bem? E agora para o ferro. Eu vou até botar uma cor aqui diferente, porque é importante você lembrar. Toda substância simples, aquela formada por um único tipo de elemento, tem que ter um NOx igual a zero, tudo bem? Então, sabendo isso, nós agora conseguimos analisar qual dos elementos sofreu redução e qual sofreu oxidação. Se você olhar bem para essa reação, o ferro, ele teve uma variação de NOx. Ele foi de mais 3 e chegou até quanto? E chegou até zero, tudo bem? Como o ferro sofreu essa variação de NOx de mais 3 a 0, o seu NOx diminuiu. Então, o ferro, ele está sofrendo uma redução. Muito bem, ele está reduzindo. Vamos agora para o outro elemento que sofreu variação de NOx. O carbono, ele tinha um NOx mais 2 e passou para um NOx mais quanto? Mais 4. Muito bem. Como o NOx do carbono, ele aumentou com o passar do processo, o carbono ele sofreu oxidação. Então eu posso dizer, galera, que essa reação é uma reação de oxirredução. Tranquilidade? Beijo, até a próxima.